Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Hoje nós estamos reunidos nesse lugar para recebermos a poderosa palavra de Deus. E eu creio que se você está aqui é porque Deus reservou uma palavra especial para você. Você acredita nisso? Então já quero começar dizendo, Deus tem uma palavra para você. Na verdade Ele já está falando com a gente através dos louvores, da adoração, da consagração, da oportunidade de sermos generosos e de agradecermos. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito específica e já começar fazendo uma declaração um tanto que forte. A declaração é, você é um pecador. Você é um pecador não porque peca, mas peca porque é um pecador. Com essa afirmação, eu já quero iniciar essa palavra trazendo ao seu coração uma convicção de que nós não somos porque fazemos, mas nós fazemos porque nós somos. Ou seja, não é uma questão de meritocracia, não é pelo que eu fiz, faço ou um dia vou fazer, mas é porque quem nós somos, e isso está em nós. Isso me faz lembrar uma história que é contada sobre um rio, e esse rio ele estava enchendo muito, e alguns animais queriam atravessar o rio, mas não conseguiam porque não sabiam nadar, e tinha ali então um sapo que estava ajudando alguns, colocando em folhas, e o sapo tentava ajudar, até que chegou um escorpião, e pediu ao sapo e disse, por favor me ajude, eu tenho que atravessar esse rio, senão eu vou morrer aqui. O sapo disse, mas e se você me ferrar? Ele disse, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, morre eu e você no meio do rio. E aí o sapo disse, faz sentido. E aí o sapo colocou o escorpião na folha e começou a nadar, e começou a empurrar, passando o rio. Mas quando chegou no meio do rio, o escorpião então foi lá e ferrou o sapo. E o sapo disse, mas eu vou morrer, eu vou me afogar e você também vai morrer, por que você fez isso? O escorpião disse, eu fiz isso porque essa é a minha natureza. É impressionante como nós temos a natureza de fazermos o que não devemos, isso está dentro de nós. As crianças são puras, as crianças são abençoadas, mas quais são as primeiras palavras que as crianças aprendem? É meu. Ninguém disse ou ensinou para as crianças o que significa posse, mas elas já agem de forma egocêntrica, egoísta, possessiva, é meu. E aí é uma luta, porque a gente quer ensinar a criança desde cedo a partilhar, a compartilhar. Apesar da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos lutar contra essa raiz que é tão profunda e que está dentro de nós, desde Adão e Eva, até os dias de hoje. Deus criou o homem e a mulher, colocou no paraíso, gente. Incrível as possibilidades, tudo que eles viviam, e a única coisa que eles não deveriam fazer, a única coisa, foi exatamente o que eles fizeram. Não tinha nenhuma enzima, não tinha nada, sabe assim, que fosse como um imã, que puxasse, não, era apenas uma árvore, não tinha nada demais nela, era apenas a árvore que o Criador disse, nela não. Mas o que é que a humanidade faz? Faz o que não deve. O apóstolo Paulo ele diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A gente vê esse versículo acontecer no casamento, né? Sim, eu prometo que eu vou te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. E aí no primeiro arranca-rabo, briga, discute, machuca. Aí depois, não, eu não quis dizer isso. Se você quis ou não, não importa. O que importa é que você disse. E depois que uma palavra é lançada, é como uma flecha. Ela não volta mais. O segredo é aprender a dizer não a essa natureza que está dentro de nós e lutarmos contra ela. Então hoje nós vamos aprender algumas verdades sobre o pecado.
A Bíblia nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Veja, o pecado traz separação, o pecado ele traz distanciamento. Afinal de contas, o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, é incredulidade que desvia o ser humano do verdadeiro Deus, e nós passamos então a acreditarmos em nós mesmos e acabamos nos tornando o nosso próprio Deus. Sim, eu posso, sim, eu tenho, sim, eu consigo, e a gente começa então nessa busca de querer ser maior. Foi assim desde o Éden. A serpente chegou lá e soprou no pé do ouvido de Eva. E Eva soprou no pé do ouvido de Adão, e os dois se deixaram ser soprados. E por causa disso, eles caíram. Alguém já disse que a culpa do pecado não foi de Eva, mas foi de Adão. Porque o compromisso do homem é de cuidar e de zelar pela mulher, é de dar devida atenção. E a mulher, ela gosta tanto de conversar, que não importa com quem ela vai conversar. E Adão não deu a atenção necessária, não conversou com Eva, a Eva foi arrumar uma cobra para conversar. Então, se você é casado, eu já quero começar lhe dando essa mensagem: converse com sua mulher, para ela não arrumar uma cobra lá fora para conversar. Mas brincadeiras à parte, a responsabilidade é de ambos, o homem e a mulher. Afinal de contas, nós somos uma só carne, e nós precisamos estar prontos então para lutar. Existem 3 forças que lutam para nos fazer pecar: a carne, o mundo e o diabo. A carne é a nossa tendência pecaminosa e falha, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Basta uma musiquinha, o cavalo começa aqui, ó, né? Sinira. Ultimamente eu estou revelando minha idade muito fácil com as novelas, né? O mundo, que são as circunstâncias que são nos oferecidas para o pecado, e o diabo mesmo, que é aquela influência maligna, o inimigo das nossas almas. Então, baseado nessa tragédia que é o pecado, hoje, no domingo de carnaval, Carnavales, a festa da carne, aonde pessoas nuas desfilavam em cima de carros, de forma alegórica, para exaltar o hedonismo, a beleza, o deus Baal. As pessoas tinham essa tendência. Então, num dia em que todos celebram, pode chamar do que quiser, mas carnaval não é cultura. Pode até usar a cultura em qualquer área da vida ou em qualquer festividade, mas carnaval não é uma festa cultural. Carnaval é a festa da carne, e nós precisamos chamar pelo nome. Agora a grande questão é: o que fazer diante dessa festa? Ou como nós devemos nos posicionar diante dessa festa? Eu já quero dizer que nós não somos um povo que foge, nós não somos um povo que fica com medo, nós somos o povo que avança, nós somos o povo que ataca, nós somos o povo que vamos para cima. E hoje a gente está aqui, não é se retirando não, a gente está aqui celebrando e cultuando ao Senhor, porque hoje é domingo, mas nós temos, como a pastora Linda disse, 224 pessoas que estão no campo de batalha. Ontem estavam lá em Pipa, evangelizando, pregando, a galera fumando maconha, se drogando, e os nossos lá falando de Jesus, pregando e falando do amor de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso que nós fazemos. Então hoje o tema dessa mensagem é: diga não ao pecado. Porque o pecado destrói, o pecado nos afasta. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ser nenhum tipo de santarrão ou santo do pau oco. Ninguém aqui quer ser legalista. Essa não é uma igreja do não pode, não pode, não pode. Essa é a igreja que ama, essa é a igreja que acolhe, essa é a igreja que abraça. Mas essa é uma igreja que não negocia nem com o pecado e nem com aquele que promove o pecado. Sim, nós amamos a todos os pecadores, onde eu sou o maior deles. Se tem alguém que é pecador, eu sou um deles. E Jesus, diante de uma mulher acusada de pecado, Jesus foi e disse: magote de peste. Ele não disse isso, ele pensou isso. E ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E para aquela mulher, Jesus disse: eu não te condeno. Escute isso. Nós não estamos aqui para condenar absolutamente ninguém. Mas Jesus disse: vá em paz e não peques mais. Nós não condenamos, nós amamos, mas nós orientamos e ensinamos. Está na hora de mudar. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, e eu quero que o Senhor nos ajude a dizer não ao pecado.
Sim, existe tantos pecados que nos arrodeiam e nós queremos lutar e vencer. Para isso nós te pedimos nesse domingo tão pedagógico, que é o domingo onde muitos celebram a festa da carne, onde exaltam. Basta ligar as televisões, ver algumas festividades, onde a bebida é desregrada, onde as drogas elas são incentivadas, onde a promiscuidade ela simplesmente ela é colocada à prova. E nós queremos aqui pedir a tua direção e orientação para que essa palavra fale poderosamente aos nossos corações e que o Senhor nos ajude a dizer não ao pecado, em nome de Jesus. Como eu posso dizer não ao pecado? Em primeiro lugar, entenda que nós somos pecadores. Então, antes de mais nada, você precisa entender, eu e você, nós somos pecadores. Todo ser humano, embora criado para a perfeição, o pecado deixou sua capacidade de escolher assim a prova. E todos nós somos pecados. Ainda que você não queira, você é motivado, você é induzido pela sua carne a querer fazer. E eu provo. Você sabe o tamanho do seu estômago, a grande maioria das pessoas sabem, e sabe o quanto cabe no estômago. Mas o que é que geralmente nós fazemos? Comemos mais com os olhos do que com a boca. Porque você sabe que nem cabe lá no estômago. E é porque às vezes não pensa na hora da saída do mesmo. É importante você pensar diâmetro, canto de escape, a saída, a digestão necessária. Mas mesmo sabendo ou pensando sobre isso, o que é que a gente faz? A gente come pelo prazer e não pela necessidade. E a gente come, e a gente fala da comida, e a gente celebra a comida, e a gente, vou comer só mais um pouquinho, e aí, não, mas só mais um pouquinho. E aí você fez seu check-up, aí você tem suas taxas, aí você sabe que não pode colocar tanto sal, aí, não, mas só um salzinho. Você sabe da diabetes, aí não, mas só uma açuquinha. Diminutivo não vai tirar o impacto nocivo daquilo que a nossa carne está maquiando e que vai destruir. Sim, gula é pecado. Sim, autodestruição também é pecado. Romanos 3:3 diz que todos pecaram, inclusive eu e você. Sejam bem-vindos ao time de pecadores. Mas o nosso livre-arbítrio, ele é colocado diante de nós para nós tomarmos uma escolha. Sim, Deus ele é onisciente, ele já sabe todas as coisas, mas a pergunta é, e você? Qual será a sua decisão? Porque você pode escolher ir ou não ir, fazer ou não fazer, se destruir ou não. Lembre-se, a decisão está em suas mãos. Deus pode? Claro, ele é todo poderoso. Ele pode intervir? Claro que ele pode todas as coisas. Mas coube a ele a decisão de entregar a nós a escolha que nós teremos na nossa vida. É por isso que eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? A minha vontade é, pergunta a mim para eu falar em nome dele, que eu vou te dizer porque está passando por isso. Porque é uma questão óbvia. Você só colhe aquilo que você semeia, claro e evidente, que existem circunstâncias que são inusitadas, porque afinal de contas, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Existem coisas que acontecem e que são acidentes do percurso e que estão fora do nosso controle, mas nós podemos e devemos nos posicionar, porque nós somos pecadores, e se nós somos aqueles que temos a tendência, por que viver na zona de perigo? Eu não sei como é que você se sente se eu pregar o tempo todo aqui nesse lugar do palco. Imagine agora, e vendo do jeito que é o caminho, do jeito que eu ando, como é que você se sente vendo eu pregar aqui nesse lugar? Gente, esse granito colocado aqui, foi eu que pedi para colocar, para que ninguém tenha que chegar até aqui. Para quando chegar aqui o pé já sentir dizer, opa, mas o problema é que na nossa vida, a gente gosta e a gente vai além da linha de segurança que está nos avisando do perigo. Mas o que tem de gente que gosta de brincar, vai por mim. Todos nós temos essa tendência. Então, conhecendo isso,
busca disciplina, dá um passo atrás, revê, olha para o outro lado, fecha os olhos, para de seguir, sai do grupo do WhatsApp, para com essas conversas, sai desse contexto. Isso não vai te fazer bem. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. Se você diz, não, eu não peco não, seja bem-vindo, mentiroso. Você acabou de mentir e você está pecando. Então, para dizermos não ao pecado, nós precisamos compreender antes de mais nada que todos nós somos pecadores. Segundo, como posso dizer não ao pecado? Conhecendo a origem do pecado. Por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue mais refletir a imagem do Criador. Vocês acham que Eva precisava fazer dieta, gente? Claro que não. Adão, meu Deus. Mas o pecado corrompeu e com o pecado veio a morte. Você entende isso? Então nós vamos entender que o pecado tem suas consequências. E qual foi a origem de tudo isso? O mal passa a acompanhar a nossa vida, agindo de uma maneira direta, pecaminosa. Isso é constante. É por isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no verso 21, Jesus ele diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, e todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Gente, como o ser humano ele é complexo e como ele tem uma tendência a, sabe, ter que romper, e brigar e dividir. E isso é muito forte, especialmente nas regras de convivência, não é verdade? E nós acabamos passando do limite, falando que não deve, ou agindo como não deve, ou estirando dedo desnecessariamente. Isso é tão insano, né? Por que as pessoas fazem isso, afinal de contas? Por causa do coração. A boca fala, o que está cheio, o coração. Eu estava refletindo sobre esse texto, e aí foi muito engraçado, porque eu estava com uma das minhas filhas na praia, e aconteceu uma situação lá com um cachorrinho da pessoa, e aí a pessoa ficou muito chateada com tudo aquilo, e aí ela começou a mandar outra ir para um lugar bem fedorento, tipo, vai para lá, dejetos fecais, vai tomar num lugar que sai dejetos fecais, essas coisas assim. E aí eu cheguei perto da pessoa, estava com minha filha, e eu fui e disse, com licença, eu estou aqui com uma criança tal, desculpe, eu acho que você deve estar passando por uma situação muito ruim, mas eu queria pedir só, desculpa aí, mas tem um pouquinho de paciência e tal. Tipo assim, minha filha estava ali, eu não queria ela ouvindo aquelas coisas todas. E ele olhou para mim, apontou o dedo na minha cara e disse, vá para o bolo fecal, você também. E aí eu lembro do olhar da minha filha olhando para mim assim, como se dissesse, e aí? E eu olhei para ele e disse, flores. O cara, o quê, rapaz? Eu disse, eu queria ter flores aqui para lhe dar. Ele disse, vai para lá. E aí a minha filha começou a rir e disse, oxe papai, tu ia dar flores para aquele homem? Como assim? Eu disse, filha, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o que ele tem é algo fedorento. E o que eu tenho é algo tão cheiroso, que o que melhor simboliza são flores. Gente, vai por mim. Não espere que escuridão tenha luz, porque a escuridão é a ausência da luz. Agora a minha pergunta é, e você que tem a luz? Tem iluminado? Do coração do homem. Aqui está a origem. É por isso que o salmista diz, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Onde você tem colocado seu coração? Ou o que você tem colocado dentro do seu coração? Como eu posso dizer não ao pecado? Terceiro lugar, sabendo as consequências do pecado. Sim, pecado tem consequência.
E você precisa entender e estar pronto a pagar o preço. Antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente. Poderiam comer da árvore da vida, mas preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso foram condenados com dor, sofrimento e morte. A mais dolorosa consequência do pecado é a morte. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Então, quando você peca no seu casamento, existe a morte da relação e vem o divórcio. Quando você peca na criação dos seus filhos, existe a orfandade, a rebelião, a rebeldia, a discórdia e a desconexão. Quando você peca contra o seu corpo, a sua saúde ela é afetada. Quando você peca com o seu próximo, os relacionamentos são danificados. Quando você peca, você simplesmente rompe a sua relação com o Criador. Então nós precisamos entender que existe um salário, existe uma consequência. A culpa, a fuga, a irresponsabilidade e a fraqueza, elas acabam acontecendo. Agora escute, não confunda pecado com tentação. Todos nós somos tentados, mas o pecado é o ceder para a tentação. É por isso que eu costumo dizer, confesse tentação para não precisar confessar pecado. Se está difícil, peça ajuda, vá em busca de auxílio, peça apoio ao seu líder de célula, aos seus pastores, a um tratamento terapêutico. Você precisa de ajuda, nada grande se constrói só, e você está em construção, é uma obra inacabada, e nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir um amém? Então não tenta ir com os peitos abertos, não vai sozinho. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Não se engane, ele não quer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir você, das mais diversas formas, e ele vai fazer isso com muita criatividade, usando abordagens as mais diversas. E escute, ele não vai chegar com um chifre, com um tridente, com catinga de enxofre, não, ele vai chegar de mansinho, de gavazinho, bem de leve, numa apresentação assim, sabe, altamente atrativo, e quando você menos imaginar, deu águia, porque você não buscou ajuda e não entendeu a consequência do pecado. Deixa eu ser um pouco mais direto aqui, que fica mais fácil. Tudo aquilo que não é seu, pare de agorar. Isso é desejar o que não é seu. Tudo aquilo que você tem, zele, mas lembre-se que não é seu, é do Senhor, e você está apenas administrando. Tudo aquilo que você vai ingerir precisa ser planejado e pensado, porque vai trazer consequências para a sua saúde. Tudo aquilo que você vai comprar precisa ser mensurado, se vai ser bênção na sua vida e quem está ao seu redor, ou se é apenas ostentação, e ostentação é pecaminoso. Os seus olhos, eles são a janela para a sua alma, e é por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, e eu, para nunca esquecer disso, eu tatuei no meu próprio braço, a ponto de sempre que for estender a minha mão para cumprimentar qualquer pessoa, eu estou sempre olhando. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Cuidado onde você está colocando os seus olhos. Pare de olhar naquilo que vai te fazer tropeçar. Cuidado, porque os olhos, eles acabam sendo um lugar onde há uma invasão de desejo pecaminoso, de tantas questões que acabam aprisionando. E está aí a maior indústria hoje, a maior indústria nos dias de hoje, a pornografia. E nós precisamos lutar contra isso. Pense antes de falar algo, se o que você está falando está semeando e abençoando
ou se você está matando, roubando e destruindo com suas palavras. Fulano é feio, fulano não pode, fulano não consegue, fulano não tem. Você está destruindo. Que pessoa burra, parabéns. Você acabou de ser um instrumento de Satanás. Porque a minha pergunta é, quando Deus criou, Deus disse, vou criar essa pessoa burra, ou Deus criou, vou criar minha imagem e semelhança? Todas as vezes que você está diminuindo alguém, todas as vezes que você está depreciando alguém, você está sendo um instrumento daquele que veio para matar, roubar e destruir. Então você precisa olhar para quem está ao seu redor e admirar, e elogiar, e abençoar. Ainda que seja profético aos seus olhos. Nós precisamos fazer isso. Em último, como eu posso dizer não ao pecado, é descobrindo a solução para o pecado. Sim, esse veneno tem um antídoto que é incrível. E se todos nós somos pecadores e não temos como fugir do pecado que vem dentro de nós, nós corremos o risco então de morrer desse pecado. Então a gente precisa de uma solução. E a palavra de Deus apresenta pelo menos 3 passos necessários para dizermos não ao pecado. Primeiro passo, está em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você pode repetir comigo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe luta contra o pecado sem arrependimento. Pecado tem nome. Pare de maquiar o nome, pare de dizer, eu sou impaciente. Impaciente não, você é ignorante, você é bruto, você é grosso, você é insensível. Pare de ficar maquiando e diga, Senhor, eu tenho essa natureza bruta, me transforma de seu mandurim para uma florzinha de Jesus. Então, arrependei-vos, você tem que se arrepender. Hoje é dia de você dizer, Senhor, é isso, é isso, é isso. E vai por mim. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo. Então pare de ficar como moído, porque Ele já sabe mesmo. Agora Ele espera que você se arrependa. E creia no Evangelho. Evangelho significa boas novas. Creia. Você não tem que viver nas péssimas notícias, nas péssimas informações que lhe deram. Você tem que olhar nas boas novas, as boas notícias, aquilo que o Senhor tem preparado para você. Libertação, salvação, transformação, santificação. Quem recebe, diga amém. Segundo, se confessarmos os nossos pecados. Primeiro, arrepender. E segundo, confessar. Primeiro lugar, o que é que nós temos que fazer? Arrepender. E segundo, confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda justiça. Para Ele perdoar, eu tenho que confessar. Primeiro eu me arrependo. Eu fiz. E agora? Eu confesso. Bota para fora. Mas Deus conhece meu coração. Ele conhece, mas Ele está dizendo, bota para fora. É terapêutico, é pedagógico, é abençoador, é transformador. Quando você fala. Vou aproveitar a oportunidade e vou confessar um pecado publicamente aqui, para estimular vocês a hoje confessarem também. Sim, eu confesso publicamente, diante de todos que aqui estão e online está sendo transmitido. Eu tenho vícios. Eu sou cocólatra. Sim, eu sou. Mas para a honra e glória do Senhor, há 12 anos eu luto contra aquela que é a deusa negra, que sob um encantamento me fazia se render. Há 12 anos eu não boto um gole de Coca-Cola na boca. Para ser mais específico, 12 anos, 2 meses e 10 dias. Estou limpo. Mas quero confessar que eu continuo sendo... E só em falar, minha boca já está cheia de saliva. Vocês acreditam? 12 anos depois. Eu fujo, porque eu sei que eu sou viciado. Estou numa mesa, alguém diz, bispo, passa a Coca-Cola, está repreendido em nome de Jesus. Boto logo a mãozinha para trás. Porque se eu abrir, eu vou querer cheirar. Se eu cheirar, lascou.
Será que eu estou sentindo cheiro agora? Gente, é sério, isso é muito forte. Vou parar que eu estou ficando ansioso. Meu Deus. Eu tomei uma decisão, e eu não estou dizendo aqui que é pecado tomar, eu estou dizendo que para mim se tornou um pecado, para mim se tornou uma dependência. Um dia eu fumei maconha, mas eu não tenho a menor falta, eu tenho até nojo hoje, eu não gosto, nunca fui maconheiro, mas eu sou, confesso, arrependido. E em nome de Jesus, em processo de libertação há 12 anos, 2 meses e 10 dias, você precisa confessar. Eu não sei quais são os seus pecados, mas esteja pronto para confessar. Arrepender e confessar em último lugar, enquanto estamos encaminhando aqui, vá e não peques mais. Ou seja, eu agora preciso viver uma vida transformada. Lutar contra o pecado é continuar fugindo, é continuar lutando, evitando cair novamente. E caso você caia, lembre-se, 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor levantará. O nosso Deus é um Deus de recomeços. E uma das formas de evitar o pecado é vigiar e orar, para que você não entre em tentação. Quando você estiver online e algo te chamar a atenção, ore por isso. Quando você estiver num relacionamento e você sentir que aquela conversa pode te levar a situações adversas, ore por isso, vigie e ore. Hoje é o dia que Deus ele reservou para você dizer não ao pecado. Domingo de carnaval de 2024 é o dia em que nós vamos proclamar uma luta diária contra o pecado. Algum tempo atrás eu estava assistindo uma televisão, um canal católico, e lá eu vi um movimento muito lindo chamado PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou beber. Se a bebida de alguma forma for um vínculo para o seu pecado, especialmente se você é daqueles que se embriaga. Se algum entorpecente, se alguma conduta, se alguma prática. Por hoje, não. Se essa palavra faz sentido para você e você, assim como eu, quer buscar libertação diária, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar e juntos fazermos dessa canção a nossa oração. Louvemos ao Senhor.